Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui, segue o líder, já pode falar isso? Calma. Fogão que venceu ontem 1-0 o Corinthians, gol do Jacaré Júnior Santos, o raio mais uma vez decisivo e chegamos aos 13 pontos, inclusive ultrapassando o líder que era o Furacão. Claro que tem um complemento da rodada, tem dos jogos de hoje, mas o Botafogo foi dormir líder, que era o mais importante, até porque a data FIFA vai começar a partir de amanhã e era importante o Botafogo se manter ali no topo, né? G4, enfim, mas por enquanto estamos na liderança, sempre é muito bom, né? Olhar tudo de cima, né? Não vendo ninguém na frente. Galera, vamos falar do jogo, né? O Botafogo quebrou esse tabu, né? Tava sentindo, acho que todo mundo estava sentindo que ontem era uma grande oportunidade para o Botafogo finalmente, né, vencer o Corinthians em Itaquera, lá na Neoquímica Arena. Mais de 40 mil torcedores, torcida do Botafogo, mais uma vez deu um show ali, encheu o setor visitante, comemorou, né, no frio paulistano. Mas a torcida do Corinthians também levou muito a sério o jogo, compareceu em grande número, até porque o Corinthians vinha de 3 vitórias seguidas, né? Ali atrás do gol da esquerda das cabines, né, onde fica a Gaviões da Fiel, parecia um formigueiro de gente, né? Mas o Botafogo não se intimidou e essa tem sido a marca do Arthur Jorge, né? E desse time, o Botafogo joga para vencer, tanto no Newton Santos como também fora de casa. Ah, mas Carlos, no último jogo lá em Barranquilha, o Botafogo estava satisfeito com o empate, o Gatito fez cera, né? É verdade. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer, por isso até que a gente lamenta, né? Ainda lamenta esse resultado lá da Colômbia, porque era um jogo também com características semelhantes, né? De que o Botafogo poderia ter vencido fora de casa, assim como fez contra o Vitória, por exemplo, como fez contra o próprio Universitário lá em Lima, né? O Botafogo vem de uma sequência de vitórias, inclusive fora de casa. Teve esse da Colômbia que foi a exceção à regra. Mas voltando ao jogo de ontem, um jogo que, como sempre, né, esperado diante do Corinthians, né? O Corinthians tem essa característica de um jogo muito aguerrido. E eu até falei com um amigo meu, o Diego, lá do Paraná, corintiano, né? Troquei uma ideia com ele. E ele falou, olha, apesar do Corinthians normalmente jogar dessa forma, ele achou o Corinthians ontem ainda mais aguerrido que o normal, né? Porque, claro, todo mundo que enfrenta o Botafogo sabe que tem que marcar muito, chegar muito junto, senão, né, vai perder. Então, foi um início de jogo ali, eu acho que de muita pegada, até o Dodô mesmo comenta na transmissão do Sport TV, né? Não teve tanto futebol assim no primeiro tempo, mas de muita marcação, de muita luta, de muito combate, de muito duelo, né? O Botafogo demorou ali bem uns 20 minutos para entrar mais na partida, né? Entender o que era a partida. E a partir dos 20 minutos, inclusive, marcado ali por um lance, acho que foi os 21 minutos, que foi a maior chance do primeiro tempo, que foi um cruzamento excelente do Luiz Henrique, botou a bola na cabeça do Marlon, o Marlon entrou sozinho, era só escorar para o gol e o Marlon acabou perdendo esse gol. Realmente eu lamentei muito, porque o Botafogo poderia ter ido para o intervalo, né, com uma vantagem. Teve outros lances também, de modo geral foi um primeiro tempo muito equilibrado, mas com as melhores oportunidades, destacando essa que eu acabei de falar, para o Botafogo, né? Eu achei que o Arthur Jorge iria mexer na equipe para a segunda etapa, isso acabou não acontecendo, o Botafogo volta com a mesma formação, depois que ele vai mexendo ali ao longo do segundo tempo, normalmente. Mas, o que acontece? Essa formação com o Tietê ali, sendo o terceiro homem ali do meio de campo, o Tietê se sai muito bem na marcação, lutou bastante, fechou ali os espaços, mas ele não tem rendido o que a gente espera do Tietê com a bola no pé, né? Tá faltando isso ali, ao meu ver, né? Quero saber a sua opinião, comenta aí embaixo, né? Eu acho que o Danilo, por exemplo, fez um ótimo jogo, demorou um pouquinho para entrar
no ritmo do jogo, mas quando entrou foi novamente o Danilo que a gente está acostumado. O Marlon, a mesma coisa, né? Maestro ali no meio de campo. De modo geral, a gente pode falar que a equipe toda foi muito bem. O John, um dos destaques do jogo, né? Ele aparece no final da partida, que é quando o Corinthians faz uma certa pressão, que era natural, né? Jogando em casa, mais de 40 mil torcedores, o Corinthians só tem realmente oportunidades de gol na parte final ali, 10 minutos finais do jogo, né? E o John faz a grande defesa do jogo num chute do Romero deles, né? Do Ángel Romero, né? Uma bola batida cruzada, muito difícil para o goleiro, e o John foi muito bem ali. Damian Soares, ótima partida, anulou o Wesley, que eu tinha alertado que era um jogador perigoso, deu até uma caneta bonita no Wesley no início do jogo. Enfim, foi muito bem o Damian. A zaga com Alter e Bastos muito segura, né? Já dá para entrar na fila para pedir desculpas para Alter e Bastos? Acho que já, né? Os dois foram muito bem. E Cuiabano na esquerda, eleito melhor jogador em campo, né? E eu concordo com isso. Realmente Cuiabano muito bem na marcação, né? Bloqueou ali totalmente as investidas do Corinthians, do Mateuzinho, enfim. E ainda por cima fez a assistência do jogo, né? Vou falar logo do gol do Botafogo, né? O gol do Botafogo surge aos 13 minutos do segundo tempo. Uma jogada começa com o Savarino, acha o Cuiabano dá uma enfiada muito boa e melhor do que essa enfiada, que esse passe, né, do Cuiabano foi realmente a conclusão do Júnior Santos ali, mesmo com o zagueiro chegando junto, o Júnior Santos conclui para o fundo das redes, né, e faz o gol da partida. Gente, o Botafogo ainda mata a gente do coração, porque depois desse 1 a 0, o Botafogo teve chance com o próprio Júnior Santos, né, uma bola, aliás, o nosso Romero entra, ao meu ver, muito bem, né, acha um passe brilhante para o Júnior Santos. O Júnior Santos acaba não conseguindo fazer o drible e perde a chance do 2 a 0. O Romero também, uma outra bola, também acha o Savarino também desperdiça uma grande chance. Então, a única coisa que a gente pode hoje cornetar é que o Botafogo poderia ter definido o jogo, feito 2 a 0, até com certa tranquilidade, e não o fez. E por isso a gente sofreu ali nos minutos finais, né, com o Fausto Veras, com o próprio Ángel Romero, como eu disse, né, o Corinthians levou algum perigo, né, mas o Botafogo, felizmente, neutralizou essas chances corintianas. Seria injusto, né, o empate do Corinthians ali seria realmente injusto. Felizmente o Botafogo resistiu, né. Então eu acho assim, essas mexidas do segundo tempo, o Tiquinho ainda está fora de forma, mas foi importante ali, né, taticamente, mais do que tecnicamente, ao meu ver, quando ele entra em campo, mas ainda está abaixo, né, do que ele pode render, e por isso essa data FIFA aí pode ser tão importante para jogadores como o próprio Tiquinho aí, voltar ao seu melhor nível, né. O Gregory entrou no lugar do Danilo, porque o Danilo tomou o 3º cartão amarelo, está fora do jogo contra o Fluminense no dia 11, né, enfim. No geral, a atuação do Daronco, né, ao meu ver, não teve nenhuma grande erro aí que alterasse o curso da partida. Mas algumas faltinhas ele inverte. Teve uma falta, acho que no primeiro tempo, que o Luiz Henrique sofre e ele manda seguir. Então, o Daronco, sendo Daronco, né, sempre um árbitro mais caseiro, com essa tendência aí mas não foi nada que alterasse ali. Felizmente, né, o que eu falei ontem, tomara que a gente não fale da arbitragem como um ponto crucial da partida. Mas aí o Danilo toma o cartão amarelo e até por isso, para evitar uma expulsão, o Arthur Jorge saca o Danilo, entra com o Gregory, e o Gregory acho que ele não entrou também muito na rotação do time, né? Mas, apesar do Gregory, a gente está sempre elogiando aqui, hoje é um jogador ali que está muito nivelado com o próprio Danilo, né? Com qualquer um, o Botafogo está muito bem servido. Então já sabemos que o Gregory jogará contra o Fluminense, né? É a tendência aí natural na substituição ao Danilo, que está suspenso.
Savarino teve alguns bons momentos, mas assim, um pouco apagado de modo geral, né? Mas perdeu essa chance importante e, como eu falei, participa ali do início da jogada do gol do Botafogo. E o Oscar Romero está pedindo passagem. Não sei se ele vai ser titular desse time, mas ele realmente fica com uma ótima opção para a segunda etapa, como foi ontem, né? Deu passes precisos, né? Teve ali clarividência, né? Muito rápido de raciocínio, de receber a bola, girar e já achar um companheiro na cara do gol, né? Então, como eu falei, botou na cara do gol o Júnior Santos e o próprio Savarino, chances ali que não dava para o Botafogo desperdiçar. Entrou no final o Yarlen, entrou o Hugo, não tiveram muito tempo ali para mostrar alguma coisa. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Mas eu acho que no geral o Botafogo, né, não tem o que falar do Júnior Santos, Luiz Henrique ainda abaixo tecnicamente, mas uma partida com bons momentos. Eu acho que o Luiz Henrique foi bem importante nesse jogo de ontem, né? Inclusive a parte também de ajudar na marcação, né? Então uma atuação muito boa do Botafogo, que para ganhar um 10 realmente só se o Botafogo tivesse matado, né? Se tivesse feito ali o 2-0, acho que a gente não teria tido esse sofrimento aí nos minutos finais. E aí eu quase acertei na hora que eu estava assistindo o jogo. Eu falei, o Daronco vai dar 8 minutos, ele deu 7 minutos. E enfim, felizmente o Botafogo resistiu bravamente a essa pressão que é natural. Gente, qualquer time que for enfrentar o Corinthians na Arena Corinthians vai ter esse tipo de pressão, né? Um time que tem como característica isso e vai no embalo ali da Fiel, né? Grande vitória do Fogão, os jogadores agora vão ter uma folga até quarta-feira, né? Se reapresentam na quarta-feira, inclusive alguns jogadores nem retornaram ao Rio. O Botafogo já voltou para o Rio, tá? Botafogo, um detalhe curioso, né? Viajou ontem, o Botafogo viajou no dia da própria partida, aí uma característica, quem sabe aí, que o Arthur Jorge vai implementar, né? Também um voo curto, né? Ponte aérea ali, 45 minutinhos, né? O tempo de um jogo, praticamente. E aí o Botafogo viajou ontem mesmo e retornou. Alguns jogadores foram para outros destinos e terão aí essa mini folga até se representarem na quarta-feira, aí sim visando o jogo de terça-feira contra o Fluminense. É isso mesmo, dia 11, terça-feira, 8 da noite, Botafogo e Fluminense pós-data FIFA, né? Então o Botafogo muito bem nas competições, na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, 3 frentes muito boas, e o Botafogo em 12 jogos, o recorte dos últimos 12 jogos, inclusive isso foi salientado pelo Arthur Jorge na coletiva de imprensa, apenas uma derrota, que foi aquela para o Bahia, né? Então o Botafogo muito consistente, sempre brigando por coisas melhores, e tomara que esses dias aí agora, né, uma semana, um pouco mais de uma semana, o Botafogo comece a também consiga recuperar jogadores importantes como o próprio Eduardo, o Jefinho, enfim, jogadores que não estão atuando, né? O Júnior Santos precisa de um descanso, né? E aí, claro, a gente vai fechar o vídeo de hoje falando da parte ali, sempre muito carismático, né? O Júnior Santos deu entrevista no final do jogo para o Sport TV, confirmou o interesse do Cruzeiro, né? Ontem ele chegou a 7 jogos, então para equipes brasileiras, pelo menos o Júnior Santos não vai se transferir esse ano para ninguém, né? Felizmente. Confirmou o interesse do Cruzeiro, falou, olha, uma grande equipe e tal, mas o meu interesse é o Botafogo. E perguntado sobre a renovação, ele falou que, beleza, o interesse dele é renovar com o Botafogo. E aí ele mandou um alô John, né? Assim, muito descontraído ali, entre risos, alô John. E o Textor imediatamente foi ao Instagram e comentou, né? Júnior Santos, eu também te amo, cumprimente a rapaziada aí no vestiário por essa grande vitória e em breve estarei no Brasil com vocês. Ou seja, John Textor deixou claro que não será problema, né, a renovação do Júnior Santos. John Textor não é maluco, né? Só um pouquinho maluco, mas não nesse sentido de deixar de valorizar, né, o principal jogador do Botafogo no ano de 2024. 17 gols, né? Acho que 17 gols que o Júnior Santos chegou ontem.
melhor ano da carreira do Jacaré, né? E o grande nome do Botafogo até aqui. Então, é isso, galera. Ótimo domingo para todos vocês. Eu tô com o casaco aqui porque tá frio, mas se você for sair hoje, né, desfile com essa sua camisa alvinegra. Eu vou fazer isso, né, com muito orgulho, com muito amor. A gente sempre desfila, olha aí o copo do Tiquinho. A gente sempre desfila, mas agora, né, principalmente, vai ser uma semana aí semana do meu aniversário. Meu presente foi antecipado, meu aniversário, que é terça-feira agora, né? Já ganhei meu presente. Muito feliz por essa vitória tão importante de quebra de tabu. Deixa o like, galera. Comenta aí embaixo o que você achou, né? E fogão pra cima sempre. Grande domingo, galera. Tamo junto. Fogão.